começando mais um vídeo no canal. E hoje um pouquinho diferente dos outros dois últimos que eu trouxe aqui. Hoje eu vim para poder falar um pouquinho sobre fé, sobre Deus, sobre o Espírito Santo. Eu fiquei com vontade de vir aqui compartilhar com vocês sobre esse assunto, depois de papear muito com uma grande amiga minha, inclusive ela é até madrinha da Bebel, da minha filha mais nova. E ela veio na minha casa no último fim de semana e nós conversamos muito sobre isso. E aí me acendeu, sabe, aquela vontade, aquela chama, aquele fogo de compartilhar sobre isso. E aí eu pensei assim, por que não? Então, eu estou aqui, como eu falei no primeiro vídeo, principalmente no YouTube, né? Estou aqui no YouTube, principalmente para falar de Deus, para falar do amor dele, para falar o quanto Deus é incrível, faz grandiosidades por nós. Mas também, além de Deus fazer grandiosidades por nós, você sabia que Deus se preocupa também com os mínimos detalhes? E eu tive uma experiência, inclusive, nessa última noite, em que eu recebi um amor muito grande de Deus e eu vou compartilhar também. Mas eu queria começar resumindo um pouco da minha conversa com essa minha amiga sobre o Espírito Santo. Eu venho de uma recente conversão, podemos dizer assim, porque eu me converti em 2022. E de lá pra cá foram alguns caminhos que eu vivi que me veio aprender, a conhecer algumas coisas que eu não conhecia sobre a fé, sobre Deus. Eu tento buscar o máximo possível, sabe, Deus, naquilo que Deus quer mostrar para nós, quer que a gente busque e quer que, busquemos e encontremos. Então eu acredito que o testamento de Deus, a Bíblia, nunca está antiga, ela nunca está ultrapassada, ela sempre, vai ser para qualquer época, qualquer momento da humanidade e da nossa vida também. E aí eu sinto que eu preciso buscar mais a palavra de Deus, buscar mais ser íntima de Deus. Eu sou uma pessoa que eu nunca perguntei para Deus o porquê. Por exemplo, em determinada situação da minha vida, por que tá passando por aquilo? Mas sempre para quê? Mesmo antes da minha conversão, eu sempre tentei entender o que Deus queria me mostrar vivendo aquela determinada situação. Eu sou uma pessoa que eu já vivi várias coisas, mas também sei que tem pessoas que já viveram muito mais do que eu. E eu digo isso na minha idade, tá? De 30 anos, e sei que eu ainda vou viver tantas outras coisas. Mas em todos os momentos da minha vida eu sempre tentei entender o que Deus queria de mim naquele momento. Mesmo não entendendo naquele momento o que Deus queria de mim, eu sempre pensei, em algum momento eu vou ter uma resposta por que eu tive que viver determinada coisa. E assim sempre se fez na minha vida. Eu podia não estar entendendo naquele momento ou logo em seguida, mas nem que passasse muitos anos eu entendi. Até mesmo quando eu tinha 19 anos eu tive um problema de saúde de embolia pulmonar. E embolia pulmonar com 19 anos é uma coisa muito difícil de acontecer. E eu só entendi o que Deus queria que eu vivesse com 19 anos, tão nova, vivendo uma internação no CTI, vivendo coisas tão difíceis de serem vividas por uma menina de 19 anos. Eu só entendi aos meus 24 anos, quando eu engravidei da Celina, e por ter tido embolia pulmonar, eu sabia que eu tinha que tomar um anticoagulante durante a gravidez, que iria me ajudar a prevenir a perda da Celina. Claro, eu acho que Deus sabe de todas as coisas, Deus rege tudo. Se tivesse que ser para eu viver um momento mais difícil, mais doloroso, uma perda gestacional, eu teria que viver, porque Deus sabe de tudo. Eu até arrepio. Deus sabe de tudo, Deus comanda tudo. Mas com 24 anos eu entendi. E aí ali eu comecei a fazer um tratamento, porque eu sabia que quando eu tinha 19 anos, eu tive um problema de saúde,
e fiz exames que acarretaram ter que ter o uso da medicação numa gravidez e nas minhas futuras gravidezes, assim como aconteceu com a gravidez da Mariane, da Isabel e do neném que eu perdi. Então, assim, eu sempre fui de saber que Deus sempre faz tudo por um motivo, sabe? Por um motivo necessário, por um motivo importante, por um motivo que a gente não entende, mas que Ele sabe tudo. Porque eu vi, não lembro quem eu vi falando isso, dessa maneira que eu vou recitar pra vocês, mas eu ouvi: Deus vê tudo no plano inteiro na nossa vida. Porque às vezes a gente olha pra um detalhe na nossa vida, no momento, e a gente tá fixado naquele momento ali. Mas Deus não. Deus tem todo o plano na nossa vida, desde o momento que a gente nasceu até o momento que a gente vai morrer. Então Deus tem tudo dali, tudo aquilo, Deus sabe. Então Deus às vezes deixa a gente passar por uma situação que a gente fala: mas pra que eu tô vivendo isso? Pra quê? Nossa, tipo assim, às vezes você acha que você já tem sabedoria sobre tal coisa e Deus vai lá e te mostra que você precisa aprender de novo sobre aquilo. Você vai lá e Deus já sabe. Talvez você ache que você tá sabendo, mas você não tá. E pra Deus é importante, sabe? Você viver isso. Então, para Deus é necessário que você busque aprender sobre algo que Ele quer te ensinar. Então, nós temos que entender que Deus quer muitas vezes nos mostrar, nos ensinar como Pai. Quem tem filho sabe que muitas vezes a gente repreende, a gente é mais rígido, mesmo que doa no coração, mas porque a gente precisa ser. Porque a gente precisa ensinar para o nosso filho aquilo que é o certo, aquilo que é o errado. Só que Deus, Ele nem sempre vai pegar na nossa mãozinha, né? Vai ensinar como a gente às vezes ensina para uma criança, explicando ela tudo, porque somos adultos, a gente não precisa de tanta explicação. Deus não nos deve explicações. Mas Deus vai nos permitir viver momentos difíceis para poder entendermos sobre aquilo que Ele quer nos ensinar, sobre a grandeza dele. Então Ele vai nos ensinar sobre a grandeza dele através de situações que vamos viver. E me diz, você já aprendeu tanto na sua vida, em algum momento, mais do que quando foi em um momento de dificuldade? Que seja de saúde, que seja financeiro, que seja no momento de um relacionamento, qualquer momento que seja. Tão em paz, tudo bem, tudo tranquilo, sua vida mil maravilhas, sem nada acontecendo. Você já aprendeu tão bem quanto aquele momento que você precisou passar com dificuldade? Eu tenho quase certeza que não. Quase, eu tenho certeza que não. Por quê? Porque Deus nos ensina no fogo, Deus nos forja no fogo, Deus faz aprender. Então não tem momento melhor para se aprender do que um momento de dificuldade. Igual, quando o pai e a mãe corrigem a criança e coloca de castigo, a criança se fala assim: fica aí para você pensar se você pode fazer coisa errada. Aqui em casa, pelo menos, a gente bota de castigo. O nosso jeito de criar é assim. A gente gosta muito de ensinar colocando de castigo, porque a gente acredita que é necessário, é uma repreensão, porque nem tudo pode ser de modo amoroso, porque tem que ter a repreensão, mas a gente coloca lá no cantinho, perto assim, encosta na parede, senta, onde for, e fala: pensa só se você pode fazer isso. Igual a Mariane, eu coloquei, não lembro o que ela fez, que eu peguei e falei pra ela: Mari, senta ali. Acho que ela bateu na Celina, porque a Mariana tem essas manias. Coloquei ela, falei: pensa se você pode bater na sua irmã. Ela ficou lá. Aí eu: não levanta, pensa. Ela ficou um tempinho. Aí eu tirei ela e falei: pode bater na irmã? Ela: não. Aí eu falei: pede desculpa à irmã. Aí ela falou: culpa. Ela parou. Então eu acredito que é isso, que a gente aprende no fogo. Mas o que eu quero dizer também hoje aqui, nesse vídeo, do que eu conversei com essa minha amiga, foi o quanto Deus quer que sejamos íntimos dele, o quanto Deus quer a nossa amizade, a nossa fidelidade. Mas muitas vezes a gente acha que é simples, de certa forma, sim, mas muitas vezes a gente esquece de
algo de alguém, né? De algo que é necessário para que possamos criar a nossa conexão e a nossa intimidade com Deus. E aqui eu vou ler uma palavra na Bíblia que ela até me falou, gente, quando ela falou comigo, é tão simples, que ao mesmo tempo fica tão distante da gente, a gente se deixa ficar tão distante. Pera aí. Esse trenzinho aqui tá recamando demais. Quer colinho. Então, assim, aqui é realidade, tá? Realidade. Neném tá aqui, acordado, não quis dormir, porque ela, na verdade, não é esse o horário dela dormir, que ela já dormiu, mas Mariane tá dormindo. Então, eu aproveitei a Mariane dormindo, saindo na escola pra vir cá conversar com vocês. Meu cafezinho não pode faltar. Mas aí eu vou ler uma passagem que ela me deu. Inclusive, eu preciso ler muito mais a Bíblia. Ler a Bíblia, porque eu não sou uma pessoa de ler Bíblia. E eu preciso me tornar, porque não existe jeito melhor de conhecermos a Deus do que ler na palavra dele. Mas também precisamos buscá-lo e conhecê-lo. Criar intimidade com ele. Então a gente descobre como ele é aqui, o que ele quer de nós aqui, mas também precisamos criar intimidade, criar vínculo com ele através de oração, através de conversarmos com Deus. E aqui, nessa passagem que ela falou comigo, eu falei, escuta só, eu até peguei a Bíblia na hora para eu ler, para eu ver realmente o que Deus fala com a gente. Olha só, é João 16. 16, capítulo 16, versículo 1. O dom do Paráclito. Na minha Bíblia é essa aqui, ó, Bíblia Sagrada. Tradução oficial da CNBB. Então, o dom do Paráclito. Eu não vos disse essas coisas desde o início, porque estava convosco. Agora, porém, eu vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta, para onde vais? No entanto, porque vos falei assim, os vossos corações se encheram de tristeza. Eu, porém, vos digo a verdade. É bom para vós que eu vá. Se eu não for, o Paráclito não virá a vós. Mas, se eu for, eu o enviarei a vós. Quando ele vier, convencerá o mundo a respeito do pecado, da justiça e do julgamento. A respeito do pecado, porque eles não creem em mim. A respeito da justiça, porque eu vou para o Pai, e não mais me vereis. E a respeito do julgamento, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muitas coisas a vos dizer, mas não sois capazes de suportá-las agora. Quando ele vier, o Espírito da verdade, então ele vos guiará a toda a verdade. Ele não falará de si mesmo, mas dirá tudo quanto tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu para vô-lo anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso eu vos disse que o Espírito receberá do que é meu e vos anunciará. Então, de quem Jesus fala aqui? Do Espírito Santo. Então, nessa passagem que Jesus diz que ele está indo, foi a última vez que ele se reúne com os discípulos, com os apóstolos, perdão. Ele disse bem claro como água cristalina, que ele iria enviar o Paráclito para estar conosco. E quem é o Paráclito? O Espírito Santo, o Espírito de Jesus que esteve conosco. Jesus que por 30 anos esteve aqui na Terra, e vamos dizer assim, né, no mundo de hoje falando em off, retido lá, junto com Nossa Senhora, junto com São José, vivendo a sua vida, aprendendo. Nos 3 anos restantes da sua vida ele saiu
para poder pregar a palavra, para mostrar o quão grandioso é Deus, que Ele quis se fazer homem para poder nos ensinar, para poder vir, nos perdoar e nos redimir, né? E nos ensinar que Deus nos quer com Ele, que Deus nos ama, que Deus se importa conosco, que Deus quer a nossa amizade, que Deus quer a nossa pureza, a nossa verdade, que possamos caminhar com Ele. Deus quer que caminhemos com Ele, que se Ele não quisesse, Ele não teria vindo, Ele não teria sofrido o que Ele sofreu. Que vamos ser sinceros, gente, o quanto que Jesus sofreu sem ter feito nada por nós. Nossa, quando eu penso o que Jesus sofreu, a humilhação de ser julgado por algo que Ele não fez nada, um ser puro. E quanto que Ele, sabe, Ele deve ter sofrido igual no Getsemane, Ele pedindo para que e Jesus fala com os apóstolos e Ele quer que eles entendam que haverá sofrimento, mas que nós não estaremos só. Como Ele fala aqui, né, em João 17:1. Assim falou Jesus, então levantando os olhos ao céu e disse: Pai, chegou a hora, glorifica teu filho, para que o teu filho te glorifique, assim como lhe deste autoridade sobre todo ser humano, para que conceda a vida eterna a todos o que lhe deste. Ora, a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o Deus único e verdadeiro, e aquele que tu enviaste, Jesus Cristo. Eu te glorifiquei na terra, levando a termo a obra que me deste a fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto de ti mesmo, com a glória que eu tinha junto de ti, antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos que do mundo me destes, eram teus, e a mim os destes, e eles guardaram a tua palavra. Agora eles reconhecem que tu quanto me deste vem de ti, porque eu lhes dei as palavras que me destes. Eles a acolheram e reconheceram verdadeiramente que eu saí de junto de ti, e creram que tu me enviastes. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Tudo que é meu é teu, e tudo que é teu é meu, e eu sou glorificado neles. Eu já não estou no mundo, eles porém estão no mundo, e eu vou para junto de ti, Pai Santo. Guarda-os em teu nome que me destes, para que eles sejam um, como nós somos um. Quando estava com eles, eu os guardava. Em teu nome me destes, eu os guardei, e nenhum deles se perdeu, a não ser o filho da perdição. E assim se cumpriu a escritura. Agora, porém, eu vou para junto de ti, e estando ainda no mundo, digo estas coisas para aqueles que tenham em si mesmos em plenitude a minha alegria. Eu lhes tenho dado a tua palavra, mas o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como eu também não sou do mundo. Não rogo que os tireis do mundo, mas que os guardes do maligno. Eles não são do mundo, como eu não sou do mundo. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviastes ao mundo, eu também os enviei ao mundo. Eu me santifico por eles, a fim de que também eles sejam santificados na verdade. Eu não rogo somente por eles, mas também por aqueles que hão de crer em mim, pela palavra deles. Que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim, e eu em ti. Que também eles estejam em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviastes. Eu lhes dei a glória que tu me destes, para que eles sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, sejam assim consumados na unidade, e o mundo reconheça que tu me enviastes e o amaste como amaste a mim. Pai, eu quero que os que me deste sejam comigo onde eu estou, para que contemple a minha glória, a glória que me destes, porque me amastes antes da criação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes reconhecerão que tu me enviastes.
eu lhes dei a conhecer o teu nome e os darei a conhecer, para que o amor com que me amaste esteja neles e eu mesma esteja neles. Olha que bonito, gente. Olha que lindo. Então, Jesus fala até de nós hoje, 2025. Jesus fala, olha aqui, que até mesmo aqueles que hão de crer nele, através das palavras dos apóstolos que perpetuaram a palavra de Cristo. Então, Jesus está conosco, real e verdadeiramente. Ele estava com os apóstolos quando ele pisou com os pezinhos dele aqui na terra. Então, Jesus quer que tenhamos intimidade com ele, que sejamos os amigos dele, assim como tantos discípulos caminharam com ele. Porque os apóstolos foram 12 apóstolos, né? Depois Judas veio, depois que Judas o traiu, veio outro apóstolo, mas Jesus não teve só os apóstolos ao seu lado, teve tantos discípulos, tantos. E os discípulos eram mulheres, eram homens, tinham crianças no meio, tinha tantas pessoas que o seguiam. E Jesus quer isso, ele quer que ensinemos que também para os nossos filhos e que tenhamos a crença, que saibamos o quanto ele quer ser nosso amigo íntimo. Quando a gente entende isso, faz um boom na nossa mente. Abre um leque de uma forma tão linda que nós não temos mais vontade de deixar de sermos íntimos de Jesus. E nessa parte que fala do Paráclito, quando eu estava conversando com minha amiga e ela falou comigo, o Espírito Santo é o Espírito de Jesus, que Jesus foi para o Pai e mandou o Espírito dele que esteve aqui na Terra para estar conosco. E se ele, em corpo e em alma, estava aqui sendo nosso amigo, sendo nosso escudeiro, morrendo por nós no madeiro, por que ele não vai querer depois que ainda caminhemos com ele? Que possamos contar com ele. Jesus é Deus, né? Jesus, ele é Deus de grandiosidades, mas ele também é Deus de pequenez. Assim como ele fez tantos milagres, igual é como se a gente ignorar que Jesus ele é na simplicidade também, ele está conosco e podemos contar e pedir a ele para que esteja conosco, a gente ignora, ou senão a gente estabelece os milagres de Cristo numa balança. Um pesa mais, outro pesa menos, e não é assim. Todos têm o mesmo peso. Assim como o primeiro milagre de Cristo, que foi transformar o vinho, a água em vinho, nas bodas de Caná, o que ele fez com o paralítico, de ter feito o paralítico andar, o cego enxergar, a mulher parar de sangrar, a filha do homem reviver, ressuscitar, a gente não pode colocar na balança que voltar à vida, o milagre de Cristo foi mais importante do que transformar água em vinho, ou um outro do que o outro. Todos os milagres de Cristo são importantes, são necessários, foram feitos necessários. Vou dar mamar a Bebel aqui enquanto eu falo, porque senão eu não vou conseguir terminar de concluir o que eu vim falar, o que eu quero dizer. Então, a gente tem que ter a noção de que a gente tem que contar com Jesus para tudo, com o Espírito Santo para tudo, não apenas para um momento. Por exemplo, eu tô com um problema de saúde grave, então eu vou contar com Deus, porque, né, Jesus fez grandes milagres, mas com certeza tem que contar com Deus, mas não é só nesses momentos que você tem que, entender e crer que o Espírito Santo está presente na sua vida e que você pode contar com ele, mas sim em todos os momentos, do momento que você abre os seus olhos durante a manhã até o momento que você está com seus olhos fechados enquanto você dorme. Em todos os momentos devemos acreditar e contar com o Espírito Santo. Gente, o Espírito Santo, ele é maravilhoso. Ele cuida de nós de uma maneira que eu vou falar o que o Espírito Santo fez para mim.
essa noite. Eu estava muito cansada, muito exausta. Eu venho de uns dias, umas semanas, para ser sincera, de exaustão muito grande, porque cuidar de 3 meninas em tempo integral não é fácil, mas eu não estava mais gostando de reclamar, porque reclamar, murmurar não é legal. Mas o meu corpo já não estava mais aguentando, tanto que eu comecei a fazer os 40 dias com São Miguel e eu não consegui continuar. E eu falei com vocês, aqui vocês verão verdade. Comigo, aqui no meu canal, vocês vão encontrar verdade. Eu não vou maquiar, eu não vou dizer que eu estou fazendo algo que só para mostrar, para falar, e eu estou fazendo, sendo que não é a minha realidade. O que eu disser, o que eu falar, vocês podem ter certeza que é a minha verdade, que é minha verdade não, que é a verdade. Porque às vezes a gente acha que a gente é o dono da verdade, né? E que só a nossa verdade basta. Então, retomando, eu estava muito cansada, muito exausta. E eu fui tomar um banho. Durante o meu banho, eu conversei com o Espírito Santo. Falei, Espírito Santo, eu ando muito cansada. Eu durmo e parece que eu não dormi. Quando eu levanto, parece que passou um caminhão em cima de mim. Eu não estou dando conta da minha casa. Minha casa está assim, não tudo, mas minhas vasilhas estavam uma bagunça. Minha área para lavar roupa estava uma bagunça. Eu não estou, ainda está, porque aconteceu isso essa noite. Eu estou com até muita força de vontade, sem desânimo. E aí, eu falei com o Espírito Santo. Espírito Santo, me ajuda. Me dê um sono reparador essa noite. Me dê um sono que eu possa descansar de verdade. Que eu possa acordar amanhã e estar descansada. Estar disposta para cuidar da minha casa, das minhas filhas. Porque as minhas filhas precisam de mim. A minha casa é templo do Senhor. Minha casa não pode ficar bagunçada do jeito que tá. Gente, claro que, acontece. Realidade mesmo. Uma casa onde que, por exemplo, na minha realidade eu não tenho ajuda. Eu até vou ser bem sincera aqui com vocês. Eu pedi a ajuda da minha mãe, não para vir arrumar minha casa, mas para me ajudar a ficar com um pouquinho com as meninas para eu poder descansar. Isso foi até antes de eu pedir a ajuda do Espírito Santo. Então, eu falei com ele, eu preciso de acordar bem, acordar disposta, com um sono reparador. E não apenas deitar e parecer que passou minutos e eu acordei novamente e eu não consigo descansar. E falei com ele com toda a minha sinceridade, de todo o meu coração. Beleza. Terminei meu banho, arrumei minhas coisas para poder dormir. Ajoelhei antes de dormir, coisa que eu não fazia há muito tempo. Eu voltei a fazer tem uns 5 dias mais ou menos que eu voltei a fazer. Ajoelhar, porque eu estava ouvindo também uma pregação antes de conversar com essa amiga. Olha como que o Espírito Santo, ele é incrível. Minha amiga veio aqui sábado e eu já estava passando a semana passada inteira ouvindo uma palavra sobre a palavra e o quanto é necessário a gente criar intimidade com Cristo, com Deus, e estarmos presentes, em oração. E essa minha amiga veio aqui sábado e conversamos sobre isso. Então, assim, eu já vinha, antes de ter essa conversa com ela, ajoelhando, rezando, me prostrando e tentando ter mais intimidade com o Senhor. Mas isso intensificou a partir da nossa conversa, porque eu senti que o Espírito Santo realmente queria falar comigo. Queria que eu voltasse a ter intimidade com Deus. E aí eu ajoelhei, fiz minha oração, clamei ao Senhor algumas coisas e fui dormir. Gente, eu acordei revigorada, como se eu tivesse dormido umas 10, 12 horas direto. A Mariane tem acordado antes de 6 horas, ou 6h10, 6h15, todos os dias. A Mariane hoje acordou 7h40 da manhã. Foi o quê? 1h30 mais ou menos a mais, porque ela tem acordado 6h15.
Ontem mesmo ela acordou, ontem ela acordou 5:50. Então, olha só, eu tive quase 2 horas de sono a mais do que ontem. E eu pedi ao Espírito Santo, eu clamei com todo o meu coração quanto eu precisava descansar. Porque a gente tem que entender que a gente tem nossa busca, nossa oração, mas a gente também tem que entender que a gente tem nosso corpo. E uma coisa que eu falei ainda com ele, que eu tenho que cuidar mais do meu corpo. Como tempo para de comer tantas porcarias, coisas que eu amo comer, doces, chocolates, enfim. Tem que me cuidar, fazer exercício, coisa que eu não tô fazendo. Então a gente também tem que entender que a gente tem que cuidar do nosso corpo, que é templo do Espírito Santo. Mas eu falei com ele, eu não estou dando conta, eu estou exausta, eu não estou com energia. Tanto que ontem tinha acabado meu café. E aí eu liguei pro meu esposo e falei assim, amor, eu preciso que você traga café pra mim. Porque eu estou exausta, eu tô quase dormindo aqui, as meninas estão aqui e eu preciso cuidar delas, eu não tô aguentando, eu tô fechando o olho assim, com vontade de parar em pé mesmo e dormir onde que eu estiver. E aí eu pedi ao Espírito Santo. Aí meu esposo ficou com meu café e eu dei uma melhorada, mas ainda assim não 100%. Mas aí eu pedi ao Espírito Santo que me desse a graça de ter o meu sono reparador. E eu acordei como se eu tivesse dormido 10, 12 horas direto. Eu acordei relaxada, como se eu tivesse ido para um local descansar a minha mente, o meu corpo, para voltar a ter disposição. E as minhas horas de sono, e olha que eu ainda acordei na madrugada para dar mamar a Isabel, que a Isabel ainda acorda, né? Ela vai fazer 6 meses. Então, olha isso que belo. Eu pedi ao Espírito Santo. Claro, não adianta você pedir a Deus coisas que não vai fazer bem para sua alma. Não adianta você achar que você vai pedir para o Espírito Santo coisas que não vão ser benéficas para você e vai fazer. Deus fala, me peça, não sei que passagem que é, mas ele fala, me peça com verdade, né? Com o coração, não lembro direito a passagem, que eu lhe darei. Me peça com fé. Não adianta você pedir algo que não esteja em comunhão com Cristo. Mas se você pedir e tiver em comunhão com Cristo, se for algo para o seu bem, bem de sua alma, Deus vai te dar, Deus vai te conceder. E aí a importância de chamarmos o Espírito Santo para estar conosco. A importância de clamarmos ao Espírito Santo. Clamar, gente, de verdade. Falar com o Espírito Santo, me ajude, você precisa me ajudar, porque é contigo que eu posso contar. Eu, como uma boa católica, acredito na intercessão dos santos e de Nossa Senhora. Eu acredito. Eu também peço Nossa Senhora intercessão. Eu não peço Nossa Senhora milagre, porque Nossa Senhora não faz milagre, santo não faz milagre. Quem que faz milagre é Deus. Mas Nossa Senhora intercede por nós. Os santos intercedem por nós porque eles estão junto de Cristo. Eles estão lá pertinho, coladinho em Jesus. Porque foram almas que tiveram santificação em terra. Então, eu acredito na intercessão. Acredito sim, peço a intercessão de Nossa Senhora, inclusive um milagre sobre a minha vida. Que eu saí do hospital, que os médicos acharam que eu iria morrer. Foi no dia 12 de dezembro de 2019. E aí eu tô pensando em outra data. E foi quando a Celina nasceu. Dia 12 de dezembro de 2019 eu saí do hospital viva com a minha... Claro, né? Não poderia, né? Enfim. Dia 12 de dezembro de 2019 eu saí do hospital com vida, com a minha filha nos meus braços. Coisa que os médicos não acreditaram que ia acontecer. Eles acharam que eu ia sair de lá dentro de um caixão. E 12 de dezembro é que data? É que título de Nossa Senhora? Nossa Senhora de Guadalupe, que é a Nossa Senhora dos Enfermos. Então, quando a gente entende o quanto Deus quer nosso bem, a gente fica com sede de buscá-lo. O quanto Deus quer que tenhamos intimidade com Ele, a gente fica com sede de buscá-lo. Então eu acredito sim na intercessão dos santos e de Nossa Senhora.
Mas também creio que invocar, que chamar o Espírito Santo para dentro da nossa vida, da nossa casa, para dentro do nosso templo, que somos nós, também é necessário. Porque é lindo ter Nossa Senhora do nosso ladinho, ter um santo de devoção. É muito bom. Mas também ter a noção de que o Espírito Santo paira sobre nós é maravilhoso. E o Espírito Santo, ele quer ser nosso amigo. Ele quer ter intimidade conosco. E eu tenho certeza que eu estou aqui falando e não é em vão. Porque não importa o número de seguidores que eu tenho. Que se você for tocado com a minha palavra aqui, com o meu testemunho, com o que Deus está pedindo, e antes eu pedir a Deus para poder me ajudar, que pudesse sair da minha boca apenas palavras para edificar o nome dele, se você for tocado pelo que eu estou dizendo, para mim já está o suficiente. Se uma alma for tocada pelo que eu estou dizendo, porque eu sinto que Deus me quer aqui. Então vocês vão ver vídeo de rotina, como é a minha realidade. Vocês podem me ver em algum outro momento falando: eu estou cansado, estou indisposta, mas eu vou estar sempre aqui, mostrando a verdade. Eu amo ser mãe, eu amo ser esposa, eu amo ser dona de casa, mas eu amo ainda mais ser filha de Deus. E eu não sou santa, estou longíssimo de ser muito longe. Oh, meu Deus, muito longe. Mas eu quero buscar o reino dos céus, porque para mim não adianta viver nada nessa terra se quando eu morrer eu não tiver a graça de contemplar o Senhor face a face. Porque tudo que eu quero é isso. Para mim tudo vai ter sido em vão. Não adianta um dia eu conquistar uma riqueza humana, riquezas materiais, se eu, quando eu morrer, eu não for para o céu. Claro, como católica eu acredito que existe o purgatório. Eu até brinco. Eu não quero, assim, igual eu vi um vídeo da Ana Clara, eu esqueci o nome dela, o sobrenome dela, mas de uma moça, nossa, os vídeos dela são incríveis, inspiradores. Eu vou deixar o YouTube dela aqui, o canal do YouTube dela, para vocês seguirem, ver os vídeos, as pregações dela, os estudos dela, como que ajuda também a gente a entender. Ela falou para que não tenhamos como que fala aquela palavra que ela falou? Para que não nos convençamos, para que não aceitamos apenas, não nos acostumemos apenas com a ideia de ir por purgatório, que busquemos o céu, que podemos ir por purgatório sim. Igual eu falei uma vez com um rapaz: se eu for pro purgatório eu já estou feliz, porque quer dizer que eu não fui pro inferno. Mas quando ela falou o que... Eu não lembro, eu vou deixar o vídeo, vou procurar o vídeo, vou deixar aqui embaixo o link dele, para vocês verem. Mas quando ela falou: não se contentem, não se contentem com o purgatório, busquem os céus. Então eu quero buscar o céu. Não estou dizendo que eu vou direto para o céu, porque para ir para o céu tem que ser uma alma santa. Mas se pelo menos eu viver na minha busca incessante de ir para o céu, eu sei que Cristo já vai ficar feliz comigo. E eu quero isso. Não estou dizendo que eu não sou pecadora, não estou dizendo que eu não preciso melhorar, pelo contrário, eu sou pecadora pra caramba. Eu tenho que melhorar muito, 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 muito mesmo, em vários âmbitos da minha vida. Mas que eu também tenho a certeza de que Deus quer que eu caminhe em busca da santidade. Porque é possível. Porque se Ele não quisesse, Ele não falava aqui pra gente ser santo, pra gente ser santificado. Então temos que amar a Deus sobre todas as coisas e procurar intimidade com Ele, porque se temos intimidade com Cristo, viveremos cada dia após o outro e buscando ser melhor a cada dia mais. E o Espírito Santo nos pede para termos intimidade com Ele, porque se Ele não quisesse que tenhamos intimidade com Ele, Jesus, antes de ser crucificado, antes de morrer, Ele não diria que deixaria o Paráclito conosco, que Ele enviaria o Paráclito, e o Paráclito estaria conosco, que Ele seria a nossa luz do mundo, que Ele nos ajudaria aqui, porque Jesus já não estaria aqui, mas Ele mandaria o Paráclito. Então busquemos a intimidade com Cristo.
tenhamos a certeza que Cristo quer estar conosco, que o Espírito Santo quer que sejamos íntimos, amigos dele. Imagina uma pessoa que você confia, pensa aí, uma pessoa que você confia, que sabe um segredo seu que quase ninguém sabe, ou que ninguém sabe além dessa pessoa, ou que é uma pessoa que na hora que acontece uma coisa você fala, eu vou falar com ela, eu vou desabafar com ela. Pensa nessa pessoa. O Espírito Santo quer ser além, ainda mais do que essa pessoa na sua vida. Ele quer em um momento de dificuldade, um momento de necessidade, um momento de reflexão, em um momento de confissão, em um momento de, sabe, o que você precisa desabar e contar, sabe, aquele momento que você precisa desabar, você precisa falar com alguém. Ele quer ser esse alguém. Ele quer ser o começo do seu dia, o meio do seu dia, o fim do seu dia. Ele quer que você esteja com ele todos os dias, em todos os momentos da sua vida, em todos os minutos. E aí, conversando com essa minha amiga, ela me falou o seguinte: invoquemos o Espírito Santo durante todos os momentos da nossa vida. No momento que você tiver aí eu até brinquei com ela, falei, nossa, uma coisa que eu detesto fazer é estender roupa e dobrar. Gente, de verdade, não gosto. Amo arrumar minha casa, mas não gosto. Faço por obrigação, mas não gosto. E aí eu falei com ela, nossa, então eu vou clamar o Espírito Santo para que me dê força na hora de estender uma roupa. Ela falou, é isso, é sobre isso. Então, em todos os momentos, o momento que você for preparar uma refeição, que seja mãe, pai, que seja para você só, o momento que você for, sei lá, fazer uma leitura para você ter mais compreensão, o momento que você for estudar, o momento que você for trabalhar, o momento que você for sair de casa para poder ir para o serviço, pegar um ônibus ou pegar seu carro, ou ir caminhando, pedir proteção do Espírito Santo, pedir para que o Espírito Santo esteja sobre você todos os dias, em todos os momentos da sua vida. Porque Ele quer estar, mas nós também devemos querer que Ele esteja conosco. Porque ninguém é amigo sozinho. Ele é nosso amigo, ele tá lá, nós podemos contar com ele. Mas se a gente não recorrer a ele, ele vai estar conosco. Não tô falando que Deus não vai te proteger. Mas buscar o Espírito Santo e crer nele, que ele está conosco, é maravilhoso. Olha isso, eu pedi descanso, eu pedi que o Espírito Santo me desse a graça de acordar revigorada. E eu acordei revigorada, gente. Quando eu acordei revigorada, eu falei, caraca, eu acordei descansada. Aí eu lembrei, na hora, eu falei, eu pedi o Espírito Santo para me revigorar, e ele me revigorou. Olha isso. Como que é incrível pedir ao Espírito Santo algo e ele te entregar. É como eu falei, não adianta pedirmos algo que não seja para o nosso bem, que não seja para o bem da nossa alma, mas peça algo que seja para te edificar. Porque eu não pedi só, Espírito Santo, eu quero descansar. Não, eu quero descansar, claro, né? Eu querendo descansar também não é errado. Mas eu quero descansar para poder estar disposta para cuidar da minha casa, cuidar da minha filha, das minhas filhas. E ele me deu essa graça de estar revigorada e descansada. Então, assim como Deus é Deus de grandiosidades, Ele é. Eu mesmo já tive 3 problemas de saúde grave. Varicela com 1 ano e meio de vida, embolia, depois eu entro mais no assunto dessas histórias. Eu posso dar o relato aqui sobre a minha embolia pulmonar e sobre o que eu tive quando a Celina nasceu. Eu tive varicela com 1 ano e meio de vida, eu tive embolia pulmonar com 19 anos e eu tive um negócio que chama fasciite necrosante com 24 anos de vida, quando a Celina nasceu. E nessas 3 vezes, Jesus me curou. Deus me deu a cura para que eu estivesse aqui, cuidando das minhas filhas, testemunhando a palavra dele. Peço que ele me dê ainda mais a graça de testemunhar sobre o que ele fez na minha vida. E não só isso, Deus já fez tantas coisas para mim. Tantas coisas, e eu espero poder compartilhar com vocês, porque senão aqui eu não vou embora, não paro de falar de tanta coisa que ele já fez na minha vida. E Nossa Senhora intercedeu também tanto sobre a minha vida. Então, Ele é Deus de grandiosidade, sim, creia que Ele é. Se você está com problema de saúde, com problema financeiro, com problema no seu casamento, no seu relacionamento,
com problema com um relacionamento com o filho, o que for que seja. Peça a Deus que Ele vai te ajudar. Peça ao Espírito Santo, invoque o Espírito Santo que Ele vai te ajudar. Mas também não deixe de crer que o Espírito Santo está diariamente com você, que Ele está a cada segundo do seu dia com você. Na hora de você fazer uma comida, na hora de você estender uma roupa, tô falando da minha realidade, né, gente? Mas, tipo assim, na hora de você, sei lá, ir pra academia, para que não aconteça um acidente, sabe? Coisas assim, mínimas, que a gente acha que pode não acontecer, às vezes acontece com alguém. Igual uma vez eu vi que uma moça, não tô falando que foi falta de Deus, tá? Não tô falando isso, não tô falando que foi falta de Espírito Santo, nada disso. Tô dando um exemplo. Acidentes que podem acontecer. Uma moça morreu na esteira. Tava caminhando, caiu, acho que ela teve um mal súbito também. Mas eu falo assim, às vezes você tá lá na academia, vai lá e cai um peso em cima do seu pé. Pede ajuda no Espírito Santo antes de você ir pra academia, pra ele te proteger. Não tô falando que não pode acontecer, porque tudo Deus permite. Mas estou dizendo que estando com Deus, estando com o Espírito Santo, invocando Ele na sua vida, Ele vai te amparar ainda mais. Porque Deus quer que busquemos. Deus quer que contemos com Ele, que mostramos, que sejamos firmes na fé, crendo nele. Então é isso. Eu acredito que eu falei o que eu estava sentindo, o que eu pedi a Deus para me ajudar a falar, e o que eu queria dizer no vídeo de hoje é isso. A minha mensagem que eu gostaria de deixar é essa: tenha intimidade com o Espírito Santo, busque. Eu vou deixar inclusive um link aqui para vocês baixarem o PDF do estudo bíblico, que essa minha amiga até inclusive me deu, porque eu falei com ela, eu tenho vontade de ler a Bíblia, eu tenho que tomar vergonha na minha cara e ler, mas eu tenho muita vontade de estudar a Bíblia. E aí ela falou, eu tenho um estudo bíblico, foi até da Canção Nova, do Jonas Habib. E eu falei, então me envia porque eu quero. E aí eu vou compartilhar com vocês aqui, para vocês também terem um estudo bíblico. Quem sabe em um futuro a gente não compartilha esse estudo bíblico, né? A gente não faz alguma coisa quando tiver mais pessoas, não sei. O que Deus quiser da minha vida para eu compartilhar aqui, eu quero compartilhar. Mas então é isso, a minha mensagem é: tenha o Espírito Santo diariamente na sua vida, a todos os minutos, a todos os segundos da sua vida, porque Ele quer estar com você. Peça a Ele ajuda pro mínimo, para um descanso, igual eu pedi, para um ânimo, igual eu estava desanimada também anteontem de estender roupa. Era noite, todo mundo dormindo já, e ainda precisava estender roupa, só que ainda para estender eu tinha que tirar as outras do varal para dobrar. E eu falei, ai meu Deus, tem que tirar do varal, tem que dobrar, tem que ainda estender. E eu desanimada. E eu falei, Espírito Santo, tira esse desânimo de mim, me ajude, para que eu tenha ânimo de estender a roupa. Eu fui dormir super tarde, mas eu tirei a roupa, dobrei, estendi, só não guardei no guarda-roupa porque as meninas estavam dormindo no quarto e era a roupa das meninas. E aí eu não quis acordar, né, dar a chance de acordar elas. Então, tudo, do mínimozinho, na hora que você estiver saindo de casa, fala, Espírito Santo, esteja comigo. Pronto, não precisa ficar... Não, gente, é rápido. Questão que não leva nem 30 segundos. Espírito Santo, esteja comigo, me acompanhe nesse momento que estou saindo de casa. Pronto, foi comer. Espírito Santo, me ajude que essa comida alimente o meu corpo e também que eu agradeça sempre a Deus por ela. Pronto. Espírito Santo, sei lá, vou fazer uma comida, santifique essa comida, vou, sei lá, ir para academia. Espírito Santo, me ajude para que eu tenha força de fazer meus exercícios corretamente. Vou encontrar um amigo, e minha amiga fez isso, olha que legal. Na hora que ela estava indo embora da minha casa, ela falou isso comigo. Antes de sair de casa, eu pedi que ele nos desse uma conversa boa, para que pudéssemos conversar apenas coisas benéficas, coisas que edificam e coisas para Deus, e o assunto para Deus. Foi mais ou menos essas palavras. Então peça isso. Vai encontrar um amigo, Espírito Santo, que não possamos falar nada que desagrada a Deus. Pronto. Vou tomar um café. Espírito Santo, santifica esse café para mim. Agradeça a Deus por ele estar aqui na minha xícara. Vou comer. Espírito Santo, agradeça, obrigada, e santifica esse alimento. Tudo. Invoca o Espírito Santo. Invoca o Espírito Santo para todas as etapas, todos os momentos do seu dia. E eu tenho certeza que você se sentirá revigorado.
não só após uma noite de sono, como eu, com a graça do Senhor e do Espírito Santo, obtive, mas eu tenho a certeza que Deus está comigo em todos os momentos, e ainda mais quando eu invoco. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado das palavras que eu acredito que tenha sido da vontade de Deus que eu estivesse falando aqui. Compartilhe comigo algum testemunho de fé, algo que você viveu. Eu vou gostar muito de ler, vou ficar muito feliz em ler. Qualquer coisa que seja, um milagre, como eu tô falando hoje, essa noite, eu tive a graça de acordar revigorada, como uma coisa talvez grandiosa, um testemunho de saúde, de alguma graça alcançada. Curta o vídeo também, que ajuda. Compartilhe com quem você acha que precisa ouvir essas palavras. E se inscreva no canal também, que é muito importante. E é isso, eu espero que vocês estejam gostando do meu conteúdo e estarei trazendo mais conteúdos aqui sobre tudo. Sobre casa, fé, família. Espero trazer também ajuda sobre outras coisas que Deus, quiser que eu traga. Meu canal é para Deus. É para Deus, por Deus e para que tudo seja feita a obra dele. E é isso. Um grande abraço para vocês e fiquem com Deus e com o Espírito Santo. Um abraço e um beijo.